Vamos entrar num outro assunto delicado, tá? Porque teve uma reunião ontem no Pradão. Eu passei por lá. Confesso que eu passei por lá, mas portas fechadas. Os carros todos na frente ali da sala, que é do lado do portão que hoje foi reformado para aumentar aquela faixa adicional da lojinha do clube, né? Então, segundo o Carlos Lino, eu tentei entrevistar o GC do Marinho, mas ele precisou ir para medical, ele não estava muito bem. Eu acho que a gripe pegou o Marinho, então eu entrei em contato com o Carlos Lino para ele explicar para mim os motivos pelo qual aconteceu essa reunião extraordinária no estádio Comendador Agostinho Prada. Pois bem, ele que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. O principal objetivo neste momento do Independente é reformar a casa do atleta com recursos próprios. Então os diretores do Independente farão ações para que a casa do atleta seja reformada. O Pradão está interditado, tá? A vigilância sanitária interditou o Pradão. Sabe por quê? Porque lá tem um poço artesiano e a vigilância sanitária quer que exista uma ligação com a BRK. Então, como o Pradão é municipal, o Carlos Lino estava dizendo o seguinte, que vai solicitar junto à prefeitura que o problema seja solucionado o quanto antes, tá? Uma vez que, dentro da lei, a prefeitura é a responsável pela manutenção do estádio. Então o Pradão hoje está interditado. E olha que o Pradão recebe jogos do Campeonato Amador. Hoje não tem mais o Independente e nem terá mais esse ano, só no ano que vem. Então o Carlos Lino diz o seguinte, olha, temos que reestruturar o Independente, reorganizar. Agora a ata ficou pronta, que era grande dor de cabeça do Independente. Agora o Galo pode andar com suas próprias pernas, pode fazer ações. Então, além da reforma da casa do atleta, tem essa dorzinha de cabeça que é a interdição do Pradão por conta aí da água. Então tem um poço artesiano, a vigilância quer que faça uma ligação com a BRK. Outra coisa, a diretoria Galícia está muito preocupada, tá, com a parte estrutural do Pradão. Nós mostramos aqui aquelas rachaduras, sabe, nos muros que cercam o estádio. Pô, aquilo lá se desabar, mata um torcedor. Pode ferir torcedor. Então, o que a diretoria quer? Que nesses meses o Pradão passe por uma reforma. Que os muros sejam reforçados. Que as trincas, sabe, sejam lá tapadas, sabe? Que o muro seja reforçado. Então é outra preocupação da diretoria do Independente, tá? E para completar, o Álvaro Gaia, que foi o treinador do Independente, logo depois que o Parraga saiu, ele iniciou a segundona como CEO, com empate, o segundo consecutivo do Independente, 0-0 aqui com o Rio Branco, 1-1 com a União. A diretoria se reuniu, dispensou o Parraga, o Gaia assumiu e tocou até o final. O Gaia não quer ser mais técnico do Independente, segundo o Carlos Lino me passou. O objetivo do Gaia é voltar a ser CEO. Ele não quer exercer as duas funções, CEO e treinador. Então o Galo vai contratar um treinador da divisão. Perguntei sobre João Valim. Ao que tudo indica, a declaração do João Valim não caiu legal no Independente. Eles não gostaram da forma como o João Valim se manifestou nas redes sociais. E outra, segundo o Carlos Lino, o João Valim não é o perfil que o Independente quer nesse momento. Além de todo o histórico dele com a Internacional, o João Valim não é o perfil que o Independente quer nesse momento. Pelo que eu senti, eles querem um treinador tipo o PC, limeirense, que virou o rei da segundona, né? Comanda Vossen, comanda Cisense, e todo time quer o PC, Paulinho PC, Paulinho Baiano, como ele é conhecido. Então, basicamente foi isso o que aconteceu na reunião. Achei que foi uma reunião produtiva, sabe? Não sabia que o Pradão estava interditado e esse assunto foi passado na reunião. Gostei de ver o Carlos Lino falando, olha, chega de passar o chapéu. O Galo tem que andar com as próprias pernas, o Galo tem que fazer ações, tem que se organizar melhor, tem que se reestruturar, tem tempo para isso.
O campeonato é só na metade do ano que vem. Então, eu acho que foi positiva essa reunião. Pilon. Edmar, só uma dúvida que surgiu, né? Até tem um primo meu aqui, eu vou isentar o nome dele, ele perguntou o seguinte: com o alargamento da avenida, do acesso à Avenida do Xixiri, fecharam o portão de acesso aos ônibus dos visitantes. Como vai ficar aquele acesso? Então, eu preciso perguntar, mas ao que consta, um novo portão será construído na parte de baixo. Na parte de baixo, né? Eu até pressupus isso, porque... Já entra ali, já entra direto no vestiário. Já pega ali. Mas é uma informação que eu preciso levantar para dar essa certeza, se o né? Carlos Lino estiver aí, ele está acompanhando a live aqui. Ô, Carlos, por favor, responda, né? se esse novo portão for construído, se realmente vai ser no início da subida na parte de da baixo, avenida. Né? Edmar, eu sou muito fã do Carlos Lima. Eu acho ele muito correto, ele é muito correto. Eu sou amigo do Carlos, eu sou amigo do André Massaro, sou amigo do Quina, conheci o senhor Marinho, pessoa também batalhadora. Edmar, a situação do Independente é muito parecida com a Internacional em 2016, quando o Celso Potec, ao invés de fechar as portas da Inter, o Celso Potec, com muita coragem, tem que dar o mérito ao Celso Potec. O Celso Potec falou: não vamos deixar a Inter fechar. Tá? Então, eu acho que o Independente passa por uma situação muito parecida. Quantas vezes, em conversas que eu tive com o Carlos, ele falava das dificuldades, porque assim, você tem muito torcedor, e eu fiz aquele desafio. Teve só uma pessoa que me procurou que falou assim: poxa, Pilon, os 5 grandes empresários de Limeira são galistas. São os maiores... Júlio Massorano, Wilson da Realen, Roberto Martins, Lemão Bego, Milton Spinelli. Exato. Então ele... E teve Leonino que falou, poxa, Marcelo, realmente eu não cheguei aos 5, né? Então, Edmar, eu acho que o trabalho do Independente tem que ser exatamente esse. Eu gostei muito dessa fala. O Lino já me falou isso daí. Falou: Pilon, acho que eu não tem que ficar passando de chapéu. Tá? Eu acho que teve situações que a Internacional passou, que o Independente passou também. De vender ingresso em farol, né? De Nossa, eu lembro disso. Então teve isso na Internacional, teve isso no Independente. Então, assim, eu acho que teve uma fala, eu gosto muito de uma fala do Paulo Toledo Barros, do Paulo ou do Taimon, tá? É um dos dois. Que ele sempre falou o seguinte: a gente sempre tem que valorizar muito bem os nossos passos para não voltar à situação que estava. Eu estou falando dos dois porque eu fui conselheiro na gestão do Altair e na gestão do Paulo. Então, por mais que morasse em São Paulo, eu sempre gostei muito dessa visão deles. O interesse, Edmar, eu acho que eu vou pegar uma fala do Tatinha. Tem muito galista em Limeira, né? E tem muitos torcedores, Edmar, que torcem para os dois times. Porque o principal time deles é o time da capital. Então ele agrada aos dois times. Existe um movimento em Limeira muito parecido com o que tem em Santos. O santista respeita a Briosa e respeita o Jabaquara. Sem dúvida. Não tem a rivalidade, tá? É um grupinho que é o leonino fanático, um grupinho que é o galista fanático. No resto, o pessoal quer que os dois times estejam bem, tá? E não é invenção que eu tô falando, Edmar. Eu acho que é um fato que existe. Então, para isso, Edmar, eu acho que existem maneiras, tá, do Independente ir atrás. O estádio municipal, eu acho que a prefeitura pode ajudar, acho que a Secretaria de Esportes pode ajudar, eu acho que os empresários podem ajudar, eu acho que o Independente ele tem que se preparar e se unir. Eu entendo, Edmar, que o Pradão ele deve realizar, a posição do Pradão é uma posição maravilhosa, então eu acho que deveria, sem dúvida nenhuma, fazer uma boa reforma. Tá? Eu acho que você tem que investir em marketing, você tem que investir em venda de camisa. O Lino, juntamente com o André Massaro, comentaram comigo que eles vão fazer algumas ações importantes de engajamento. Tá? Não adianta somente fazer críticas em redes sociais. Tá? E eu falo para você, Edmar, eu acho que isso daí é super válido. Acho que tem que ver. E é claro, Edmar, eu acho que tem que desejar, eu acho que tem que vir um treinador engajado, eu acho que os nomes foram falados, mas é aquilo, Edmar. O orçamento do Independente, a Bzinha, ela é muito deficitária, né? Então é muito complicado para um time se manter, né? E tem que quebrar esse negócio do Sub-23, Edmar. Tem que quebrar. Eu acho que o que o Marquinhos Jesus falou na segunda-feira, acho que a federação tem que liberar. Cara, mas se quebra, vai virar um campeonato de veteranos.
Você pode escrever, ao invés de revelar, esses times vão montar, como o São Caetano em 91, que tinha Luiz Pereira, Serginho Chulapa, Libaia, sabe? Nildo. Meu Deus do céu, tinha um pessoal muito antigo. Sabe, Edmar, que já em fim de carreira. E Edmar, o Carlos Lino já respondeu aqui. Pilão, de início será utilizado um segundo portão que existe ao lado da loja. Isso que foi me passado até o momento. Vou checar melhor e passo para vocês. Tá. Perfeito, um abraço, valeu. Bom, e outro assunto que você falou com o João Valim. Exato, eu acho que é importante, que disse João Mourinho. Bom, Edmar, até fazer uma retificação, Edmar, de uma fala sua ontem, não foi o Carlos Lino que me pediu o telefone, mas é que na hora você falou. É que na hora eu falei, na hora que eu fui falar, só para não ficar um mal entendido, o Carlos Lino me pediu uma ajuda para poder fazer a divulgação da convocação da reunião, mas o Carlos Lino é uma das pessoas que sempre respeitou o trabalho, né, por mais que ele seja galista, ele entende o trabalho que o João Valim fez. Edmar, por conta da terça-feira, né, da situação que eu passei lá da minha família, até avisando, inclusive, as pessoas, inclusive para vocês, inteligentes, que vocês que pegam conversinha, falando que fui eu que criei, tal. Então vamos lá, escolinha, quinta série, vamos às ordens aí, como são as coisas, tá? Alô, pessoal, anota aí divertinho. Calma aí, Rivotril, calma aí você. A questão é a seguinte, nós temos, Edmar, um grupo, né, do WhatsApp que é o do Memória da Inter, onde basicamente o Edmar coloca as informações, eu coloco a escalação do Sub-20, da Série D, é um grupo aberto para comentários, inclusive vocês, tá, que gostam do nosso trabalho, não para especular, né, que gostam do nosso trabalho, se quiser, pode me procurar, porque só eu coloco os membros lá no grupo, pode me procurar nas redes sociais, a gente coloca vocês no grupo. Começou o assunto, Edmar, na segunda-feira, quando você falou das mudanças do Independente. E eu gostei muito de uma fala do Tatinha, que o Tatinha falou, poxa, até que vocês levantaram o nome do João Valim. Eu trouxe esse assunto na terça-feira, tá? Eu tenho parentes meus, inclusive, com todo respeito, mas no velório lá da minha tia, eles falaram, pô, o João Valim era bom pra Internacional. Você tem o telefone dele? Pro Independente. Pro Independente, perdão. Tô até confundido aqui. Pô, o João Valim é bom pro Independente. É o rei do acesso. Precisamos de um acesso, tá? E aí pediram, você tem o telefone dele? Eu falei, tenho. Só que a pessoa que poderia falar com o João Valim tem o telefone dele, né? Só que aí o que aconteceu? Você fez um corte importante e a opinião de todos é que não existe para nós demarcação de que o treinador do time X não pode defender o time Y. A gente defende o profissionalismo, né? Pois bem, você fez o recorte, tá? Do bate-papo de terça-feira, alô, quinta série, teve a terça-feira e eu deixei bem claro, vocês que pegam o começo da minha fala, falei assim, Edmar, você levantou no programa de ontem sobre a situação. Então, entendimento, gente, é raciocínio lógico, vamos lá, né, pra vocês. E aí, gerou aquela fala do João Valim. Eu ia responder na hora no grupo, mas eu preferi conversar com ele. Valim, boa noite e tal. E aí? Você tá aborrecido? Ele falou, Marcelo, eu fiquei aborrecido. Aí eu conversei com ele, eu dei o meu ponto de vista. E eu não mudo o meu ponto de vista, tá? Porque eu tenho uma visão, Edmar, de torcedor. Quando aconteceu o fato do João Valim em 2019, eu era torcedor, eu não trabalhava ainda com amigo, tá? Então, tanto é que o João Valim pode confirmar. Se vocês quiserem, vocês podem procurar o João Valim. Em 2019, a Inter subiu e o Nacional caiu da 2 para a 3. Eu fui atrás do Nacional, falei, Valim, se eu tentar alguma coisa lá no Nacional? Ele falou, não, Marcelo, beleza, o que você puder fazer. E acho que na época ele fechou com o Oeste, se eu não me engano. Eu tô até na dúvida com quem que ele tinha fechado. Não? Eu não sei se foi com o Linense, que ele fechou. Eu não sei se ele voltou pro Velo, ele voltou pro Velo. Aí eu não lembro qual foi o time que ele fechou. Eu fui atrás do Nacional para poder trazer, o João Valim acabou de subir com a Inter, vai subir o Nacional ano que vem, tá? Então, eu tenho um respeito, e muitos torcedores, muitos ouvintes me perguntaram, falaram, olha, eu sou... Nunca me ouviram, tá, Edmar, nesses 2 anos que eu tô trabalhando aqui, do meu posicionamento sobre o João Valim. Então, eu conversei com o João falou, tá? É um posicionamento do João. Marcelo, eu tenho uma questão de rivalidade. Eu já recebi propostas do Rio Claro. Por todo o trabalho que eu fiz no Vero, eu não vou dirigir o Rio Claro. E na visão dele, ele entende que o trabalho que ele fez na Internacional de Limeira seria muito difícil para ele dirigir ao Independente.
Isso, beleza, é um posicionamento do João Valim. Concordo, entendo a visão do João Valim. Entendo que a maneira que ele escreveu foi uma maneira não muito legal, tá? Eu acho que não foi falado a hombridade do Valim. Foi só um nome que foi ventilado, tá? Agora, Edmar, eu vou falar para os torcedores, tá? Inclusive, ontem você leu um comentário de uma pessoa que não tem filtro e tal, e eu vou passar a informação para você, torcedor. A situação do João Valim, ela é muito parecida com a história do Rubinho naquele GP da Áustria de 2002. Lá que ele deu a posição pro Schumacher. Todos nós sabemos que teve uma sacanagem, a gente acha que é sacanagem, mas a gente nunca ouviu da boca oficialmente de quem foi o responsável se houve sacanagem ou não, tá? Então eu entendo que o João Valim, eu sei, e agora eu vou dar uma informação para vocês aí, para os ouvintes. Eu conversei com o João Valim. O João Valim me deu os motivos que ele ficou muito aborrecido. Eu poderia pegar essa informação, Edmar, e dar essa informação aqui. Qual seria o ganho da informação? Seria uma fofoca, onde ele tem os motivos dele, e nós sabemos, Edmar, que a decisão, ele respeita demais a instituição da Internacional. Mas ele, é claro, ficou aborrecido com gestores. A gente ouve aí, Edmar, em todos os momentos, jogadores, ex-jogadores da Internacional, cobrando posicionamentos da Internacional sobre questões trabalhistas, salários não pagos, tal. Não é que o jogador não gosta da Internacional, talvez ele não gostou de um gestor X, um gestor Y, tal. Torcedor, a opinião que vocês acham sobre o merecimento ou não do João Valim continuar numa série A1 é a mesma minha. Porém, eu entendo que esse assunto ele termina quando o João Valim, da qual eu tenho muito apreço, sei que você também tem muito apreço, Edmar, ele chegar e falar assim, olha, eu saí da Internacional, eu estou bravo com esse ou esse. E mesmo ele declarando, se ele falar assim, eu estou bravo com o Edmar tem que declarar para falar assim, ó, eu não quis mesmo o João Valim. Entendi. Eu não quis ele por causa disso. Então, para você, torcedor, eu vou deixar bem claro uma coisa que é para você que é muito importante. Não adianta, tem que tomar muito cuidado em relação à qualidade da informação. Existem coisas que vocês acham, e eu já passei por isso, que às vezes nós somos usados como massa de manobra. Tá? Eu não tenho, Edmar, nenhum interesse de falar algo que não dê ganhos para a Internacional, que não dê ganhos, por exemplo, para o Independente, que não dê ganhos para o Brutus Futsal, que não dê ganhos para o esporte, por exemplo, de Limeira. É muito fácil, Edmar, a gente chegar e detonar alguma informação tal. Por quê? Porque o ônus da prova, e aí, inteligentes, vamos falar agora de parte jurídica. Se eu falo para você o seguinte, Edmar, eu saí da Internacional por culpa sua, o ônus da prova, ele é meu. Se eu passo para um terceiro, o ônus da prova é daquele. Então, o que eu entendo? Eu entendo o respeito que o João Valim tem com a instituição da Internacional. O João Valim sabe que, na situação atual da Internacional, é muito difícil ele voltar. Ele voltaria se tivesse uma mudança de cunho político. Ele sabe disso. Só que ele também sabe que se ele for falar alguma coisa que é contra ou ele falar, segundo a posição do Valim, a verdade dele, ele pode estar comprometendo também uma carreira, uma porta fechada e tal. Então, o Valim silenciou. Então, amigos que nos acompanham, o Edmar sabe de coisas, eu também sei, Edmar. Só que o que a gente sabe, Edmar? A gente sabe, a gente tem que silenciar. Tá? A gente entende, a gente concorda, ouvintes, amigos, eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? Só que aquele negócio é um ponto de vista, tá? Então, eu falei para o Valim, dei ao Valim o meu posicionamento, falei, Valim, eu escrevi para o Valim respeita demais o Álvaro Gaia, ele falou assim, ó, eu me dou muito bem com o Álvaro Gaia. Só que ele disse, Marcelo, eu tenho uma questão na minha cabeça que por rivalidade eu não posso fazer. Por quê? Eu entendo, Edmar, se o João Valim fosse
para o Independente, o torcedor mais fanático é o mais fanático, mas esse torcedor fanático, Edmar, é aquele lá que não gosta, que é aquele que vende umas bobagens, que leonino tem que comprar de leonino, né? Que galista e leonino não se falam. Isso aí é hipocrisia, Edmar. Isso é hipocrisia. E tem solução. É Rivotril. Se não der certo o Rivotril, é o Gardenal. E se não tiver, se continuar, um manicômio deve ser consultado. Viu? E só reforçando dentro do que você falou muito bem, por sinal, nós entendemos a posição do João Valim. Exato. Perfeitamente ele não comandar o Independente. É perfeitamente plausível. Só que da forma como ele escreveu que nós não concordamos. Edmar, ele falei... agradecer e dizer, olha, eu tenho uma história muito linda na Inter, não tem como eu ser o técnico do Independente. Nem combina. Seria assim, sabe, chocante. Edmar, a gente vê o Valim no Pradão. Edmar, chocante. Se vem uma pessoa que é galista, o cara tá na 4ª divisão e ventila o nome do João Valim, porque era um rei do acesso, conseguiu 2 acessos com o rival. É a mesma coisa daqui. Eu sou torcedor do São Paulo. Você é torcedor do Vasco da Gama. Vamos supor que os nossos times perdem. Que treinador que você gostaria de colocar? Você não vai pensar no Abel Ferreira? Pô, mas o Abel Ferreira dirige o Palmeiras. Todo mundo quer o Abel Ferreira no seu time. Todo mundo quer que o Abel Ferreira saia. Todo mundo quer que o Jorge Jesus saia. Então, eu vou comparar mais ou menos, se o Valim fosse pro Independente, o Muricy assumindo o Corinthians. O Muricy foi pro Palmeiras, não deu certo. Não, mas eu tô dizendo, não é uma imagem assim. Você fala, ô louco, assusta. O Carille foi pro Corinthians. Mas não tem tanto nome. Exato. Não tem tanto nome. Santos, não deu certo. O Mano rodou em todos os times, o Tite rodou no Corinthians e no Palmeiras. Mas, por exemplo, o Muricy, olha a história que o Muricy tem no São Paulo. Putz, ele vai pro Corinthians. O Rogério Ceni, o Muricy foi pro... o Rogério Ceni do Corinthians, pronto. O Rogério Ceni vai ser muito difícil porque foi jogador. Então... O Muricy foi bem no Santos, foi campeão da Libertadores com o Santos, foi mal no Palmeiras. Então, assim, o que eu entendo, tá? E pra vocês que estão acompanhando, gente, a posição nossa, tá? O carinho que eu tenho pelo João Valim, o João Valim sabe. Eu fui assistir Linense e Nacional lá por conta do João Valim. Eu sou torcedor do João Valim. Os jogadores que saem da Internacional, a gente cria vínculos de carinho, de respeito, que a gente torce pelos jogadores nos outros clubes que jogam. E todos sabem a torcida que eu tenho. E todos sabem o respeito que eu tenho, tá? Porque eu sei separar as coisas. Eu entro hoje no Pradão, Edmar, você sabe muito bem, tá? E assim, a gente sabe, Edmar, nós temos uma situação aqui no Pimba que tem um encontro de dois comentários. Muita gente fala, por que você não concorda com o Tatinha? No jogo do Sub-20 eu sentei do lado do Tatinha e comecei a perguntar pra ele sobre o negócio da Inter, pra gente ter um alinhamento de opinião. É bom que vocês discordem. É bom. São duas opiniões. O Tatinha tem uma experiência e a gente se gosta. A gente pode ter opiniões divergentes. Então, para vocês, tá? Eu acho assim, eu acho que e aí, eu vou até aproveitar, David Guimarães, foi você que fez aquele comentário de ontem, tá? Eu entendo, David, eu não tiro a sua razão sobre o João Valim, o melhor técnico dos últimos anos, tá? Você acabou de escrever aqui. Eu não tiro a sua razão, David. Agora, a tomada de decisão, David, sobre o que aconteceu com o João Valim, às vezes você tem a opinião, eu tenho opinião, Edmar tem opinião, e às vezes a gente não ouviu essa opinião do João Valim, tá? Até mesmo pelo respeito que o João Valim tem pela instituição. Então, eu vi, e Edmar, falei isso daí pro João. Quando demitiram o treinador do Rio Branco, que deu um branco, o Betão Alcântara, eu tive uma conversa com o Gustavo Tomazelli. O Gustavo Tomazelli falou pra mim, Pilon, surgiu o nome do João Valim, mas logo depois fechou com o Paulinho McLaren. Sim. Tá? Então, eu também tenho desejo, poxa, se o João Valim fosse pro Rio Branco. Então, eu só quero que vocês, torcedores da Internacional, a gente tem que separar muito bem as coisas. A gente tem que parar de ficar carregando o piano nas costas de 86. Né? O Carlos Lino falou isso daí também do lado do Independente. Tá? A gente tem que parar de ficar carregando o parâmetro nas costas. A gente tem que parar de ficar carregando algumas coisas. A gente fica carregando coisas de passado. A gente tem que pensar na frente. A Internacional está hoje na 1, Independente hoje está na 4ª divisão, mas está querendo se levantar. Então, foi um bom bate-papo, Edmar, com o Valim.
eu entendo, Edmar, que ontem você mais uma vez foi bem. Ó, gente, tô avisando. Alô, quinta série. Agora eu tô comentando sobre o comentário de ontem, que estava o Tatinha, o Casinho e o Edmar falando. Eu entendo, todos nós comentamos que a gente defende o profissionalismo. E o profissionalismo seria normal. O Valim tem que pagar conta, gente. O Valim tem que pagar conta. Tá? Se a porta está fechada da Internacional, o Valim precisa, ele tem as contas dele para pagar, tá? E se abrir a porta e se falar um Independente ali, eu acho que é uma coisa de orgulho para poder falar, poxa, os caras estão indo consultar o João Valim. Então, Edmar, essa é a opinião. Desculpa se eu fui um pouco prolixo, não, perfeito. mas assim, Perfeito. Mantendo o respeito, tá? Ontem nós conversamos coisas, anteontem eu conversei coisas, eu e o João Valim, que por respeito ao João Valim eu não vou falar no programa. Porque nós temos uma opinião muito parecida. É uma opinião muito parecida, tá? Sobre diversas coisas. Só que não adianta a gente especular, tá? Eu acho que o Valim sabe da importância dele, tá? É um ano político, tá, Edmar? Eu acho que ele também tomou muito zelo sobre isso, tá? Mas assim, eu sou o torcedor do João Valim. Eu sou grato ao João Valim como torcedor. Falei com ele em 2019. Entrei na rádio em 2020. Então, o Marcelo comentarista é totalmente diferente do Marcelo torcedor, mas continua a torcida. Tá? Então fica o recado pra vocês, que vocês falaram, nossa, o João Valim bateu no Edmar, bateu no Pilon. Não bateu. Nossa senhora. Tá? E ó, eu volto a dizer, é Rivotril, Gardenal Bateu. e Manicômio. Vamos tá? lá então, Um abraço. perfeito.